nossa primeira aula de física aqui. Nós vamos estudar ver velocidade média, né? Que seria o próximo conteúdo que a gente estaria vendo se tivesse as aulas presenciais. E eu preparei esse vidinho aqui para ver se ajuda vocês, tá? Mas eu vou disponibilizar lá o PowerPoint para vocês olharem com mais calma, com mais tranquilidade. Esse vídeo é para que vocês possam para ver se ajuda vocês nesse sentido aí, tá? Bom, vamos lá. Então, aula 1, física, velocidade média. Bom, antes de tudo, a gente tem que pensar o que seria a velocidade média. Por exemplo, na hora que você está andando com o seu carro, com o seu veículo, o ponteiro do velocímetro está marcando sempre uma velocidade lá. Aquela velocidade média? Não. Aquela velocidade instantânea. Por exemplo, tem hora que o seu carro está a 100, tem hora que ele está a 90. Então aquela velocidade varia, ela é uma velocidade instantânea. Essa velocidade que nós vamos calcular é a velocidade média durante o percurso. Tá, vamos lá. O que é velocidade média, então? A velocidade média é dada pela razão. Essa razão aqui, meus queridos, razão, ela quer dizer divisão, tá? É uma fração, tudo bem? Entre a distância percorrida por um corpo, esse corpo aqui que a gente diz é qualquer coisa, um carro, um homem, uma bicicleta, tá? E o tempo que este corpo leva para percorrer essa distância. Então, a velocidade ela é a razão, quer dizer, a divisão da distância que eu tenho aqui, ó. A velocidade média é a razão, tá vendo? A divisão da distância que ele percorre pelo tempo que ele demora. No sistema internacional, nós temos dois tipos de medida. Quais são? Bom, quando eu estou falando em metros, o meu tempo, quando a minha distância é em metros, o meu tempo vai ser em segundos, tá certo? Agora, quando a minha distância é em quilômetro, vou fazer aqui, ó. Quando a minha distância é em quilômetro, o meu tempo vai ser em horas, certo? Então, ó, se a medida do meu espaço for metros, o meu tempo tem que ser segundos e vice-versa. Se o meu tempo for segundos, a minha distância tem que ser em metros. Só que se ela for quilômetros, quilômetros, o meu tempo vai ser em horas. Tudo bem? E vice-versa, né? Se for em horas, tem que ser em quilômetros. Bom, então, a partir daí a gente consegue criar uma formulinha, ter uma fórmula para calcular essa velocidade média. A hora que ele sai de um ponto, chega a outro ponto, tá? Sai de um ponto, chega a outro ponto, qual a velocidade média que ele teve em todo esse tempo, tá? Bom, a velocidade média vai ser o quê? Distância sobre tempo, como eu disse aqui, ó. Distância sobre tempo, ou ΔS sobre ΔT. Bom, o que é o ΔS? Nós vimos lá que a velocidade, né, pode ser ΔS por ΔT. O que é esse ΔS e o ΔT? Esse ΔS e o ΔT é a minha variação do espaço. E o ΔT é a variação do tempo. Por que a variação do tempo? É porque vamos supor que eu saí daqui de São Manuel às 2 horas da tarde e cheguei em Botucatu às 3 horas. Quer dizer, quanto tempo que eu levei para ir de São Manuel até Botucatu? Eu levei 1 hora. Então eu peguei o tempo final que eu cheguei lá, 3 horas, e tirei do tempo inicial. Então, ó, só para vocês entenderem aí. Olha lá, o ΔS aqui, ó,
o que ele significa? Significa a variação do espaço. O que é a variação do espaço? É a distância, certo? É a distância. E ele é dado por quê? Ó, o espaço final, que é S, menos o espaço inicial, tá? Então, só para vocês entenderem, vamos supor que eu tenho uma reta aqui. Aí, ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, vamos supor que eu tenho um objeto que estava aqui, ó, nesse ponto, certo? Aqui é o ponto 2. E ele chegou aqui nesse espaço, que é o ponto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele saiu daqui, andou tudo isso daqui e chegou aqui. Qual foi o espaço que ele percorreu? O espaço que ele percorreu é o espaço final. Quem é meu espaço final? 6, que é onde ele chegou, menos o espaço inicial. Quem é o espaço inicial? 2. Quanto que é 6 menos 2? 4. Então ele percorreu 4 unidades de medida aqui. Tudo bem? Bom, olha lá. Espaço final, espaço inicial. Vamos lá. O ΔT da fórmula, lembra que a fórmula é essa daqui, ó. Vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Velocidade é igual ΔS por ΔT. O que é esse ΔS? Quando eu tenho um intervalo, mas ele pode ser também a distância pelo tempo. É a mesma coisa, tá? As duas significam a mesma coisa. Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Quando já me dá a distância e o tempo já certinho, eu uso a distância e o tempo. Agora, quando ele me dá a variação, por exemplo, olha, ele saiu do ponto 2 e chegou no ponto 6. Aí eu tenho que usar a variação do espaço e a variação do tempo. Então, o ΔT significa a variação do tempo. E ele é dado por T final menos T inicial. Ó, tempo final, tempo inicial. Tudo bem? Vamos lá. Meio devagarzinho. Olha lá, vou dar alguns exemplos aqui, porque eu acho que no exemplo fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Olha lá. Qual a velocidade média? A pergunta, né? Qual a velocidade média? Vamos lá. Ó, eu tenho uma tartaruguinha aqui, tudo bem? Ela tá na onde? 0 segundos e 0 metros. Aí, passou um tempo, onde minha tartaruguinha estava? Passou quanto tempo? 4 segundos. E onde ela foi parar? Ela andou 40 metros. Então, observe, ela estava aqui, ó. Esse daqui é o tempo inicial. E essa daqui é a distância inicial. Esse daqui é o tempo final. E esse daqui, o 40, é a distância final. Certo? Bom, então como que a gente faz? A gente substitui na nossa fórmula. A fórmula na ΔS da velocidade não é ΔS sobre ΔT, quer dizer, da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Bom, a velocidade vai ser espaço final menos espaço inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Eu vou fazer aqui, ó. Ó o espaço final, quem é? É o meu 40. E o espaço inicial é o meu 0. Tempo final é o meu 4. Tempo inicial é o meu 0. Olha lá. Estou fazendo, ó, 40 menos o 0 dividido por tempo final, que é 4, que é esse 4 aqui, ó, menos o tempo inicial, que é 0. Ele deu aqui que era 0, tá vendo? Então fica 4 menos 0. Isso vai me dar o quê? Que a velocidade é 40 dividido por 4, porque uma fração, na verdade, é uma divisão, né? Vocês lembram? Se eu pegar o 40 e dividir por 4, eu tenho uma velocidade
média de 10 metros por segundo. E aí é legal, ó. Olhem aqui. Observe, eu estava no zero. Passou um segundo. Quantos metros eu andei? Andei 10 metros. Depois passou mais um segundo. Eu andei mais 10 metros. Tá vendo? Então, a cada segundo, eu estou andando 10 metros. Certo? Isso daqui que é a velocidade média. Tá? Ó, deu uma velocidade média de 10 metros por segundo. Quer dizer, a cada segundo, ele andou 10 metros. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Olha lá, a distância da cidade de São Manuel à cidade de São Paulo é de aproximadamente 264 quilômetros. Um automóvel levou 3 horas para realizar esse percurso. Qual a velocidade média desse automóvel? Bom, gente, de novo, aqui eu vou precisar fazer ΔS sobre ΔT? Não, porque ele já deu a distância, que é 264, e deu o tempo, que é 3 horas. Então, ó, substituindo na fórmula da velocidade média, distância sobre tempo. Quem é a minha distância? 264. E quem é meu tempo? 3. 264 dividido por 3, se a gente fizer lá, ó, 264 dividido por 3, dá 8. 8 vezes 3, primeiro eu tenho que pegar o 26, né? 8 vezes 3, 24 para 26, sobra 2. Abaixa o 4. 8 vezes 3, 24. Para esse 24, nada. Então a resposta deu que esse automóvel percorreu, teve uma velocidade de 88 km a cada hora. A cada hora, em média, ele andou 88 km. Tá bom? Beleza? Depois também lá no WhatsApp, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Tá bom, galera? Vamos pro próximo. Só que pode acontecer o seguinte. Ele pode, por exemplo, te dar a velocidade e perguntar quanto tempo você levou para chegar nessa cidade. Ou perguntar qual a distância que você percorreu nesse tempo. Tá? Olha um exemplo aí. Ó. Um ciclista percorre 48 km. Esse 48 km é o que mesmo, gente? É minha distância. Com velocidade escalar média. Quer dizer, ó, ele já deu a velocidade. Agora ele não está querendo saber a velocidade. Ele deu que a velocidade é 12. Tá? E a distância é 48. O tempo de percurso, olha o que ele está perguntando. Ele está querendo saber o meu T. O tempo de percurso. Bom, não. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Essa fórmula, nós já sabemos. Quanto que vale a velocidade? 12. Então, ó, no lugar do V, eu coloquei o 12. A distância é 48. No lugar do D, eu coloquei o 48. Tá vendo? Sobre T. Isso daqui, gente, eu multiplico em cruz, ó. Multiplica assim, ó. 12 vezes T, 12T. 48 vezes 1, 48. Eu quero saber o valor de T. Então, eu divido por 12 dos dois lados. Certo? Já mostrei isso. O professor também de matemática já ensinou a equaçãozinha. Corta o 12 aqui. Fica T igual a 48 sobre 12. Se eu dividir 48 por 12, me dá 4 horas. Tudo bem? Então, para percorrer os 48 km com uma velocidade de 12 km por hora, esse ciclista levaria 4 horas para fazer esse percurso. Tem o último exemplo aqui. Olha lá, um móvel. O que seria esse móvel? Pode ser qualquer coisa, uma bicicleta, um carro, uma tartaruga, qualquer coisa. Um móvel com velocidade, tá vendo? Ele já me deu a velocidade aqui, ele não quer saber a velocidade, ele já me deu a velocidade. Com velocidade de 4 metros por segundo, leva 32 segundos para percorrer um trajeto. Qual a distância desse trajeto? Quer dizer, se ele está com essa velocidade e leva esse tempo, porque segundos não é tempo, qual que seria então? Vamos lá. De novo, gente, ó. Velocidade, a fórmula é sempre a mesma, ó. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Quanto vale a velocidade? 4. Eu coloquei no lugar do V o 4. A distância é o que eu quero saber. E o tempo? 32. De novo, ó. Coloco 1 aqui embaixo e multiplico em cruz. Distância vezes 1 dá a própria distância.
4 vezes 32 está aqui, ó, 4 vezes 32. Fazendo a continha aqui, 32 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Resposta, 128. Então, a distância que ele vai percorrer é uma distância de 128 metros. Tá ok? Gente, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, tá? E eu fiz isso daí na intenção de ajudar vocês aí. Eu acho que é mais um recurso para vocês, tá bom? Um beijo a todos aí e até a próxima. Qualquer dúvida, me chame lá no Zap.